Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Espero que este vídeo lhe encontre em bom estado de saúde. Paz do Senhor, família cristã, paz do Senhor, amados irmãos. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Pacheco José Francisco, mas pode chamar-me simplesmente por JF. Estou fazendo este vídeo com o objetivo de partilhar um tópico muito importante e que a sua operação, a sua praticidade tem perdido credibilidade no seio da comunidade cristã e na sociedade em geral. O assunto é sobre cura. Jesus cura? Essa pergunta eu já me fiz há muito tempo atrás e muita gente, com certeza, talvez você que me assiste, já fez essa pergunta e até agora não achou a resposta. Graças a Deus eu achei a resposta de forma comprovada em minha vida, de forma comprovada também na vida de outras pessoas, né? Mas infelizmente há pessoas que são pagas para ser testemunhas de falsos milagres, de falsas curas. Há pessoas, inclusive, que são endemoniados com falsidade, são apenas pessoas, atores, atrizes, que acabam criando uma peça teatral dentro de pressupostas igrejas para elevar ou alavancar fundos para um ministério falso. E, na verdade, muita gente, infelizmente, acaba perdendo a fé no Senhor Jesus Cristo, acaba perdendo a fé na palavra de Deus por causa do cenário teatral que muitos supostos ministros de Deus vão fazendo. E também há casos em que a declaração de cura, na verdade, não acha vestígios de comprovação dela na vida do solicitante, na vida daquele que busca pela cura. Muita gente, muitos ministros já acabaram decretando cura sobre pessoas doentes, sem que estas pessoas realmente testificassem a cura em seus organismos. Não é? Por exemplo, uma pessoa está cheia de febre e o ministro vai orar, vai impor as mãos e vai dizer: estás curado em nome de Jesus, mas a febre ainda está ali. Não é? E não é o caso que a Bíblia normalmente descreve, porque quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, Jesus, ao tocar no corpo da sogra de Pedro, o que aconteceu? A febre fugiu, ou seja, a febre desapareceu do corpo. Então, são estes casos que muitas das vezes acabam levando muita gente a afastar-se da fé. E eu quero falar sobre esse assunto hoje contigo. Eu não vou me delongar muito, espero que você me acompanhe até o final do vídeo. Espero já que você também partilhe com outras pessoas, não é? E principalmente grupos alvos que precisam ouvir essa palavra e voltar à fé em Deus. E a pergunta que não se cala é: Jesus cura? Eu vou responder esta questão dizendo que sim, Jesus cura. Mas é preciso que para qualquer cura declarada haja, na verdade, vestígios, né, e indícios claros da ausência dos sinais e sintomas que outrora determinavam a existência da doença. Jesus cura sim, mas Jesus cura livrando o doente de todos os sinais e sintomas e de todos os diagnósticos que decretavam a doença. Ou seja, tal como o medicamento cura qualquer pessoa, né, eliminando os sinais e sintomas, eliminando o diagnóstico, não é? Assim também Jesus Cristo cura. E a cura de Jesus Cristo sobre o físico da pessoa elimina qualquer sinal físico, e sobre o psicológico da pessoa elimina também qualquer sinal comportamental que normalmente indicava a existência da doença. Então, quando alguém vai dizer, um ministro do Senhor vai se levantar em oração e vai dizer para uma pessoa estar curada em nome de Jesus, tem que se certificar realmente se é do Senhor, não é? Tem que se certificar de forma vestigiosa de que não há índices ou indícios de que a doença prevalece sobre a pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma malária e um ministro do Senhor vai dizer para mim: você está curado, eu vou ter de recorrer a exames para saber se realmente os plasmódios que estavam em meu organismo, né, acabaram desaparecendo por causa da operação de Deus, por causa da operação de Jesus Cristo
pelo pressuposto do profeta, pelo pressuposto do operador de curas, de milagres, eu vou ter de ter a confirmação para acreditar. Porque a cura física não é uma questão em que nós devemos nos tornar subjetivos, em que nós devemos nos tornar subliminares. A questão da cura física é uma evidência. Nós precisamos ter essa evidência no nosso físico, e se é uma questão também psicológica que deturpa os nossos comportamentos, nós precisamos também ter uma evidência nos nossos comportamentos e na mudança da nossa mentalidade. Assim sendo, Jesus cura, e a cura que ele vai realizar sobre o doente implica na mudança de forma positiva do quadro clínico do doente, eliminando todos os sinais e sintomas. Assim como o medicamento, em suas diferentes especificidades, atuam na doença, mudando o quadro clínico do doente, eliminando os sinais e sintomas que determinavam a existência da doença, assim também é Jesus em operação para a mudança do quadro clínico do solicitante, do crente. Assim sendo, a única diferença é que nem sempre Jesus vai recorrer aos meios naturais, aos recursos naturais ou processados da natureza para aplicar a cura na vida do crente, podendo o Senhor, por vezes, atuar de forma sobrenatural para realizar a cura. Sim, isto mesmo que você ouviu, você não ouviu mal. Às vezes o Senhor Jesus, para curar alguém, ele vai orientar ao seu malaque, ao seu profeta, ao operador de milagres ou de cura, que ordene ao doente que vá recorrer a recursos naturais ou processados da natureza para alcançar a cura. E isto não é antibíblico, que eu digo, porque se nós lermos o livro de 2 de Reis, capítulo 20, no seu versículo 7, eu vou abrir e vou ler para vocês. Nós vamos encontrar a história do rei Ezequias, que estava para morrer, e orou ao Senhor, o Senhor lhe abençoou com mais 15 anos de vida, mas ele tinha uma chaga mortal, ele tinha uma doença que precisava ser curada, independente da profecia que Isaías havia lhe dado sobre a cessação, o cessar do decreto de morte. A doença era praticamente feridas, e para a cura desta ferida, o Senhor orientou por intermédio de Isaías uma tática, um meio para que pudesse então ser testemunhado a cura sobre o corpo físico do rei Ezequias. Nós vamos ler 2 de Reis. Eu estou com uma Bíblia aqui. Se tivesse uma Bíblia seria muito bom, ou se pudesse confirmar na Bíblia do seu celular, também é válido. Em 2 de Reis, capítulo 20, no seu verso 7, diz assim a palavra do Senhor: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Para quem está na área da saúde, sabe que úlceras são feridas normalmente que podem ocorrer, por causa do tempo longo que alguém está acamado, sem mudança de posição, devido a alguma enfermidade. No caso, é a sobreposição da superfície da pele a uma outra superfície mais rígida que a pele, que acaba, então, pela proeminência dos ossos, corroendo a pele, e causando ali ferimentos. E para a cura de Ezequias, destas úlceras, Isaías orientou que houvesse uma pasta de figos, ou seja, um creme de figo. Isso é claramente um recurso processado da natureza. E olha só, um profeta de Deus recorre, e ordena que se recorra a um recurso processado da natureza. E o Senhor aprova isso. Por quê? Porque o Senhor não opera apenas de forma milagrosa para a cura das pessoas. O Senhor também ordena que se vá recorrer aos recursos que Ele já colocou ao nosso alcance, os recursos da natureza. E será que isso anula o poder de Deus atuando sobre as nossas enfermidades?
Não, de maneira nenhuma. Na verdade, isto leva tudo à dependência de Deus, quer seja o natural e quer seja o sobrenatural. Estamos a entender? Então, para aquelas pessoas que desprezam, não é, o poder de Deus para a cura de suas enfermidades, precisam entender essa palavra, que quer seja o natural, quer seja o sobrenatural, estão na dependência do poder de Deus, ou seja, é poder de Deus, quer seja o natural, quer seja o sobrenatural. Há pessoas que estão doentes, ficam doentes, desprezam o poder de Deus, vão ao hospital, não é? Porque é no hospital onde há cura. A misericórdia de Deus até pode permitir que haja cura, mas há pessoas que estão a morrer por casos míseros, não é? Porque não colocaram Deus em frente. Desprezaram Deus, desprezaram também a igreja e acabam, não é, indo ao hospital, não é, na ideia de que nos homens encontra a solução da sua doença. Sabe? A solução para as nossas doenças só são encontradas de acordo à permissão de Deus. É daí que nós vemos, por vezes, alguns vão com uma doença muito grave e saem curados dos hospitais. E outra pessoa que entrou lá só por uma dor de cabeçazinha, morre, fica, as pessoas não compreendem como é que ele morreu se só tinha uma dor de cabeça. É claro, não descredibilizamos aí os erros médicos, os erros da equipe de enfermagem, também para a ocorrência destas coisas, mas há situações, e eu já testemunhei, eu sou enfermeiro, que não há erros e mesmo assim a pessoa morre. E nós, normalmente, para o corpo cristão, dentro dos hospitais, recomendamos que os pacientes também acabam exercendo a atividade da fé, que é a oração, que lhes leva a uma dependência de Deus. Há pessoas que acabam duvidando do poder de Deus, acabam duvidando, não é, da operação de Deus para a cura de suas enfermidades. Talvez porque um falso ministro, talvez porque um falso profeta, ou talvez por ter visto alguém em quem um falso profeta, um falso ministro, um falso operador de milagres decretou cura e na verdade não havia cura de sua doença. E essas pessoas vão recorrer e gastam os seus haveres nos médicos e enfermeiros desprezando o poder de Deus. Há pessoas que acabam gastando a sua fortuna em uma doença crônica, em uma doença aguda, nos hospitais, nos medicamentos, em tratamentos naturais, porque não querem ter nada com Deus. E o que acontece? Não há cura. É o caso da mulher que sofria de fluxo hemorrágico. Eu vou ler para vocês em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. No livro de Lucas capítulo 8, a mulher que sofria de fluxo hemorrágico gastou todos os seus haveres, todos os seus bens em curandeiros, em médicos, em enfermeiros e mesmo assim não achou a cura. Por quê? Porque o Senhor encerrou a cura para ela. O Senhor queria lhe ensinar a dependência no poder de Deus, a fé no poder de Deus. E no versículo 44, nós vamos perceber que ela foi e tocou nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, o que acontece? A hemorragia que no momento antes dela tocar em Jesus continuava, e a hemorragia que continuava mesmo com as medicações que ela fazia, ao tocar nas vestes de Jesus, estancou. Ou seja, um sinal físico de que a operação de Jesus é real. A operação de Jesus realmente cura. Então é necessário nós valorizarmos, não é, o sinal físico ou a mudança clínica de que a doença realmente cessou. É preciso nós valorizarmos isto. Nós vamos nos lembrar também de Salmos de número 127, onde a palavra de Deus diz, em vão vigia o atalaia, se o Senhor primeiro não guardar a cidade. Em vão trabalham os construtores, se o Senhor primeiro não edificar a casa. Então, quando nós vamos recorrer a medicamentos, a recursos processados da natureza, a médicos, enfermeiros, nós precisamos entender que em vão eles trabalham, em vão nós tomamos alguma coisa, em vão nós recorremos a algum outro lugar, se o Senhor primeiro não estiver operando para o bem do nosso próprio corpo. Precisamos realmente reconhecer que Deus opera.
E nós não precisamos, não é, olhar para a má experiência de outras pessoas e desacreditar Deus. Nós precisamos velar a nossa atenção na Bíblia, exercer fé no que a palavra de Deus nos diz e continuar firmes, porque o Senhor continua assim fazendo milagres. Agora, o que eu digo é que não vamos ser cegos. A fé não é cega. A fé vê até o invisível. Então é necessário, quando alguém, um suposto profeta, se você for levado a uma igreja, ao pressuposto da igreja, né? E um pressuposto profeta ou ministro de Deus, afirmar e declarar que você está livre, por exemplo, de uma doença crônica que você já vem carregando há muito tempo, de uma doença aguda, uma doença terminal, você precisa ir fazer exames para confirmar que a palavra daquele pressuposto homem de Deus, mulher de Deus, é certo e é fiel. Por quê? Porque você vai confirmar que é certo e é fiel através de quadro clínico. Não é uma questão de não ter fé no Senhor. É uma questão, não é, de comprovar a evidência da cura física. É uma questão de comprovar a evidência da cura física. E não vamos ser aqui fanáticos, idolatrando pessoas só porque declararam que nós somos curados, que nós estamos curados e nós ali estamos a tremer, estamos a glorificar. A glorificação que é em vão, manos. A glorificação que é em vão, manos. Nós precisamos glorificar na verdade. Afinal de contas, a verdade é que nos liberta. A verdade é que nos liberta. Fica com esta palavra. Quando der um dia, poderemos abordar sobre assuntos correspondentes a isto, mas eu só quero chamar-lhe a atenção que a cura que o Senhor realiza tem evidência física e o quadro clínico comprovado. Fica com a paz e partilhe este vídeo. Fica ligado para mais outros vídeos.